Olá, pessoal, e hoje nós iremos estudar o nosso conteúdo de história, que vai falar a respeito do regime militar aos dias atuais. Este conteúdo está na página 113 da apostila 8. Vamos lá? Bom, vamos começar com a nossa introdução. Na apostila anterior, nós estudamos que o período de 15 anos, que foi conhecido como Era Vargas, foi um período em que o Brasil foi governado pelo mesmo presidente, o Getúlio Vargas, em 3 governos distintos, incluindo um período ditatorial instituído após um golpe de Estado. Estudamos também o período conhecido como redemocratização, que foi de 1945 a 1964. Os governos democráticos que sucederam ao fim do período ditatorial de Getúlio Vargas e suas principais características e feitos. Nesta apostila, nós estudaremos os períodos mais recentes da história do Brasil. Primeiramente, estudaremos o regime militar, que foi de 1964 a 1985, período em que o Brasil, após um golpe, passou a ser governado por militares e que houve restrição aos direitos civis e políticos. Em um segundo momento, estudaremos o período conhecido como Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais, e o processo de transição do regime militar para a democracia, seus governos e as suas principais características. Então, nós vamos estudar agora uma história um pouco mais contemporânea, que é a história do que? Da ditadura militar. A ditadura militar ela começou em 1964, após o golpe da ditadura, que depôs o presidente João Goulart. Então, não sei se vocês se recordam, que nós estávamos estudando, né? Teve a Era Vargas, nós estudamos que o Getúlio se suicidou no seu 3º mandato. Em seguida, quem entrou no lugar dele foi Juscelino Kubitschek, com a proposta de fazer 50 anos em 5, uma proposta bem progressista, né, construindo a capital de Brasília, tentando levar emprego para o norte, para o nordeste, e também abrindo portas para multinacionais entrarem no Brasil. Era um governo bem diferente do Getúlio, que priorizava as estatais. Ele não, já priorizava o quê? A entrada de multinacionais para aumentar a oferta de empregos e melhorar a nossa situação econômica. E após o governo de Kubitschek, entrou Jânio Quadros, né, com o discurso de varrer a corrupção do Brasil, porém ele renunciou ao cargo e o seu vice, João Goulart, acabou assumindo. E o João Goulart ele não era muito bem visto, principalmente pelos militares que não apoiavam a forma de governo, né, uma forma de governo pautada em reformas, né, tanto reforma agrária, reforma educacional, reformas políticas, né, na situação do cenário brasileiro da época. E aí houve o quê? O golpe da ditadura militar. Mas vamos estudar isso com calma, para que possamos entender esses assuntos com bastante clareza. Bom, vamos começar então pelo regime militar, que, como eu disse, foi de 1964 a 1985. Na década de 1960, foi marcada por uma grande instabilidade política e pelo agravamento da situação econômica, com o crescimento da inflação, preços altos e descontentamento de vários setores da sociedade. É um período marcado por conflitos, no qual se criam condições para um golpe militar com a ruptura institucional do país. Por meio de um golpe ocorrido na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, os militares destituíram João Goulart da presidência da República e instituíram um governo que durou 21 anos. Por ter sido governado diretamente por militares, sem a participação da sociedade civil e com o poder centralizado, esse período da nossa história é conhecido como regime militar. Então, o que aconteceu? Com as insatisfações com a alta do preço, aumento da inflação, fortaleceu o quê? Esse golpe. Lembrando que nós já estudamos o que é o golpe, quando acontece alguma ação que passa, né, que passa por cima da Constituição, daquilo que estava escrito dentro da Constituição, é caracterizado um golpe. Então, historicamente, essa atitude dos militares em 31 de março de 1964 para destituir o João Goulart passou
infringiu, né, o que a Constituição da época falava, tá? E aí o que acontece? Esse regime durou 21 anos, né? Teve como maior característica o quê? O poder centralizador. Então, o que acontece? O presidente, ali o líder, ele toma todas as decisões, tá? Que foi o regime militar. Vamos continuar. Com o regime militar vieram os atos institucionais e a Constituição de 1967. O golpe estabeleceu um regime autoritário e centralizador. Durante esse período foram aplicados atos institucionais. Os atos institucionais foram regras e normas validadas sem a aprovação dos órgãos legislativos, dependendo apenas da aprovação do presidente, e serviam como mecanismo de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, estabelecendo diversos poderes para além dos previstos e passando por cima de diversas garantias asseguradas pela Constituição. Então, nessa forma de governo que nós vamos estudar, o que aconteceu? Como se tratava de um governo mais centralizador, algumas leis, os atos institucionais foram como se fossem leis, né, que podiam validar as ações políticas que as lideranças militares tinham na época, tá? Vamos ver aqui, o primeiro ato institucional foi publicado em 1º de abril de 1964 e atribuía aos militares poder total para governar o país. Ao todo, foram editados 17 atos institucionais. O mais famoso e rigoroso foi o AI-5, publicado em 13 de dezembro de 1968. Foi o ato institucional que concedeu poderes excepcionais para o presidente, que poderia fechar o legislativo, quem criava as leis, o grupo, né, de parlamentares que criavam as leis, legislar por decreto, ou seja, o presidente ia lá, decretava algo e aquilo teria que ser seguido. Restringir o direito das pessoas de ir e vir, condenar sem julgamento sem o julgamento do poder judiciário. Em 1966, foi criado um novo projeto de Constituição, que incorporava todas as decisões impostas pelos atos institucionais e decretos criados desde o início do regime militar. Assim, em 12 de dezembro de 1966, o Ato Institucional número 4 convocou o Congresso Nacional para a instituição e aprovação de uma nova Constituição. Embora a convocação de uma Assembleia Constituinte possa parecer uma medida democrática, em 24 de janeiro de 1967, aprovou-se a Constituição de 1967, que apresentava um caráter centralizador, concentrando no Poder Executivo a maior parte do poder de decisão. O regime militar não foi visto por toda a sociedade. Alguns setores da população se opuseram a ele e lutaram contra a repressão e pela volta do processo democrático. Então, ele não foi aceito por toda a sociedade, tá? Muitos se rebelaram contra esse regime. Uma das formas de oposição do regime foi a luta armada. A luta armada, ou guerrilha, foi um conjunto de ações organizadas, cujo objetivo político era derrubar o governo repressor. Além dos atos institucionais, a censura, o controle dos meios de comunicação e o uso de métodos violentos, inclusive a tortura, contra os opositores ao regime, foram práticas adotadas pelos militares para garantir a ordem e a preservação do governo. Bom, aqui mostra uma reportagem da época, né, que fala sobre a nova Constituição de 1967. O período mais repressivo da ditadura militar teve início em 1968, com a edição do AI-5 e durou até o final do governo Médici, em 1974. Esse período foi conhecido como Anos de Chumbo. Porém, continuaremos a estudar esse tema tão longo e tão polêmico na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!